Bom dia, pessoal. A gente vai estar realizando esse encontro e, na verdade, a gente vai estar tratando sobre uma situação que é posterior ao quadro de Covid do paciente que manifesta a doença. Isso foi solicitado a mim através do Cledson, que é o diretor da atenção básica, né, da Fundação Municipal de Saúde, porque ele já recebeu algumas demandas de médicos da atenção básica, da estratégia de saúde da família, onde já surgiram algumas questões, porque o paciente que teve coronavírus, ele volta para a unidade, né, como usuário, e muitos deles estão voltando, referindo que estão tendo sintomas permanecentes, muitos da parte respiratória e alguns outros sintomas que não são da parte respiratória. Então, o objeto desse encontro nosso aqui hoje é tratar sobre os sintomas e as manifestações pós-pneumonia por Covid. Então, o assunto que a gente vai tratar hoje é sobre as manifestações respiratórias em pacientes pós-Covid, né? Sobretudo os pacientes que tiveram alguma manifestação de pneumonia, né? Antes da gente entrar propriamente no tema que foi solicitado a gente para estar conversando hoje aqui com vocês, a gente vai fazer uma breve passagem sobre a Covid-19, né? Para que a gente possa, então, entender por que vai poder haver consequências, sequelas dessa doença. Então, tudo começou na China, como é do conhecimento, né, da gente já. Os primeiros casos surgiram em torno de dezembro. No mesmo mês de dezembro, a gente sabe que o vírus já foi prontamente identificado como sendo um coronavírus. A doença, ela se expandiu, né, rapidamente em outros territórios, então, rapidamente ela alcançou diversas partes do mundo. Aqui no Brasil, especificamente, ela foi diagnosticada a primeira vez em fevereiro de 2020, e logo em março, dada a expansão que a doença teve, né, a amplitude que ela conseguiu em todo o mundo, a OMS declarou a Covid-19, a doença pelo novo coronavírus, como uma pandemia. Em março de 2020, correção aí para 2002, o Brasil, ele declarou que aqui no nosso território já haveria transmissão local, que causa um impacto muito grande em termos de aumento e risco de transmissão. A situação epidemiológica, dados de ontem, é que no mundo todo existem aproximadamente 11 milhões e 700 mil casos confirmados, com cerca de 540 mil mortes. Então, é uma doença que tem realmente um impacto muito grande, uma repercussão enorme em termos de saúde pública. Dados do Brasil, também da mesma data, a gente tem cerca atualmente de 1 milhão e 700 mil casos confirmados, com aproximadamente 68 mil mortes em todo o território nacional. No Piauí, atualmente nós temos cerca de 30 mil casos confirmados, sendo 884 óbitos. E o painel Covid Teresina, que é o painel de monitorização da Fundação Municipal de Saúde, na data também de ontem, mostra em torno de 10.900 casos confirmados, com 493 óbitos. Então, a doença, ela tem um comportamento muito semelhante. Alguns países, claro, vão ter um impacto maior, uma menor quantidade de resposta, porque isso vai estar na dependência direta de como que o sistema de saúde se organiza, de quais são os recursos para testagem, e uma série de outras variantes que a gente sabe que isso vai fazer com que a doença tenha um impacto maior em determinadas regiões e outras. E também que quando a doença surgiu, ela era muito mais nova para todo mundo, e a gente tem um aprendizado com o que os outros passam. O agente que causa a Covid-19 é um vírus que tem no seu material genético o RNA, pertence à família Coronaviridae, tem muita semelhança com o SARS-CoV, ele tem uma semelhança genética de quase 75% com o SARS-CoV, que determinou uma epidemia na Ásia, na China, em 2002. Ele se assemelha também, mas em menor proporção genética, com outro coronavírus que causou a epidemia do Oriente Médio, que foi o MERS-CoV, em 2012. E o fato é que todos esses vírus da família Coronaviridae,
eles têm alguns dados que são muito comuns, eles partilham de coisas comuns, como o fato de infectar somente mamíferos, de ter uma patogenicidade grande, tá? E de se associarem a síndromes não só do trato respiratório, que é a porta de entrada, mas também síndromes fora do trato respiratório, com manifestações gastrointestinais. Todos os coronavírus, eles são considerados zoonoses, porque eles inicialmente se iniciam em animais, e a partir do que eles se manifestam em animais, há uma adaptação para o ser humano ao longo do tempo, e então passa a haver transmissão interhumana. Mas originalmente eles são considerados zoonoses, né? Em relação ao modo de transmissão, a gente sabe que a gotícula tem um papel que é importantíssimo, mas mais recentemente a gente sabe também da participação de aerossóis, sobretudo em situações específicas. E sendo o principal modo de transmissão por gotícula, a gente tem que considerar que existe aquele cuidado deve ser tido na forma de lidar, né, e de ter o contato com o outro. Então, a toalete do espirro, da tosse, né, porque a gente sabe que espirro, tosse, saliva, eles ajudam extremamente na transmissão, o escarro. É preciso haver aquelas medidas de distanciamento social, por quê? Porque o contato pessoal, íntimo, próximo e prolongado, ele é um fator que tem impacto na transmissão da doença, é indiscutível. Então, o aperto de mão, o abraço, o beijo, né? Da mesma forma, a participação de objetos e superfícies, porque uma pessoa infectada toca alguma superfície, o vírus fica ali por um tempo, vem uma outra pessoa inicialmente saudável e se contamina ao pegar nesse material com a mão e ter contato com a boca, nariz, olhos. O período de incubação, ou seja, a partir do momento que eu entro em contato com a doença e posso vir a manifestar sintomas, varia em torno de 4 a 7 dias, alguns dizem 10, mas em média, em torno de 5 dias é o período de incubação. O período de transmissão, ele gira em torno de 7 dias, ou seja, a partir do momento que eu tenho o meu início de sintomas, eu fico transmitindo com segurança, com certeza, em maior proporção, nos 7 dias após o meu início de sintomas. Anteriormente, para ter um saldo, né, de cuidado e de menor risco de transmissão, era estendido e era orientado que o isolamento da pessoa que foi diagnosticada com Covid ou suspeita com Covid, a partir do dia que ela começou a ter os seus sintomas, ela permanecesse isolada por 14 dias, sabendo que o período maior é de 7 dias e tinha mais 7 de folga. Mais recentemente, a Organização Mundial de Saúde, com base em outros estudos epidemiológicos que foram efetuados, observou o quê? Que esse período de isolamento pode ser reduzido. E, atualmente, apesar da gente não ter modificado isso na orientação, nos protocolos e documentos da Fundação Municipal de Saúde, alguns estudos têm mostrado que, a partir do início dos sintomas, você deva permanecer em isolamento por 10 dias, e após 10 dias você pode ser liberado, desde que você esteja pelo menos 72 horas, ou seja, 3 dias assintomático. Um outro fato que é marcante, que impacta de forma muito negativa para a contenção, para o controle da doença, é o fato de que a gente tem pessoas assintomáticas e que as pessoas assintomáticas, elas podem sim transmitir. Pode ser com uma proporção que não seja igual àquele que é um tossidor, que está com sintomas claros e francos, mas transmite sim. E daí a necessidade do uso da máscara. Outros fatos que a gente tem sobre a doença e que são indiscutíveis é que a transmissibilidade é extremamente alta, que a apresentação clínica é muito variável de pessoa a pessoa. Tem pessoas que manifestam muito mais sintomas respiratórios e outras que têm pouco sintoma respiratório, muito mais sintomas de dor no corpo, de mal-estar, sintomas de trato digestivo, com diarreia sendo muito frequentemente relacionada. E 2 sintomas que chamam a atenção como tendo um valor preditivo alto clínico para suspeita clínica e até confirmatória da doença, dado o momento que a gente vive, é a perda do paladar e a perda do olfato, né? Fora isso, dor de cabeça, e a gente sabe que a forma de externar o sintoma é muito variável de pessoa a pessoa e em populações diferentes,
e na faixa etária, né? A criança tem um quadro que, apesar de ser menos afetado, tem um quadro que às vezes é bem menos rico do que um adulto jovem. Outra coisa que foi já bem determinada na doença é que a doença ela não tem comportamento igual para todo mundo, mas que, na grande maioria dos casos, ela vai apresentar um quadro que é autolimitado. Daí porque a gente tem essa referência que em 85% dos casos da Covid-19, eles são determinados como casos leves, né? Que não vão necessitar de um atendimento dentro de ambiente hospitalar ou mesmo dentro de UTI nos casos mais avançados. E em 15% a gente vai ter pacientes que vão precisar ser internados ou mesmo vão precisar usar a terapia intensiva. Quem vai evoluir de um jeito e quem vai evoluir de outro, a gente ainda não tem um marcador específico para reconhecer, né? A gente sabe de algumas condições que estão associadas, também de forma indiscutível, a ter maior risco de complicar, de ter uma evolução não favorável, como a gente vai ver aqui à frente. Em relação a tratamento específico, não existe até o momento, ou seja, a gente não tem nenhuma droga que diga eu vou tomar e eu vou conseguir exterminar o vírus. Não existe isso. Medicamentos em uso, existem alguns que estão sendo usados, a sua grande maioria é usado no contexto de fora de bula, não é o objeto aqui desse encontro que a gente está fazendo, mas vale a pena a gente ressaltar que existe essa orientação do Conselho Federal de Medicina, que garantiu autonomia ao médico prescrever aquilo que ele tenha convicção para prescrever. O meu pensamento é que você use dessa autonomia e entendendo que a autonomia ela vai estar sempre associada à responsabilidade. E o que eu vejo é que você tem que, independente do que você decida fazer em termos de medicamentos e práticas que estão fora de bula, que você tenha o cuidado de monitorar esse paciente. Por quê? Porque a gente vê pacientes que, com ou sem, ou apesar de qualquer coisa que se use, eles vão evoluir de uma forma não favorável. Então, o segmento, o monitoramento é indispensável. Aquela coisa de fazer bem o dever de casa. A gente tem um conhecimento de quais são as fases, de como é que ela pode evoluir. A gente não sabe direito bem em quem, mas a gente tem que fazer esse monitoramento longitudinal até que possa a gente acompanhar o paciente a uma época que a gente considera que ultrapassou a chance de ter uma maior complicação. O que todo mundo espera, vacina, que vai ser sim, se der tudo certo, como parece, que vai dar uma grande oportunidade para a gente poder deter a doença. Então, existem várias vacinas em desenvolvimento, algumas em situação pré-clínica, né? 3 estão em fase 3, quer dizer, uma fase mais avançada, sendo testada em larga escala para poder comprovar sua eficácia e segurança. E o Brasil, como vocês sabem, está participando, né? Essas 3 vacinas que estão em fase 3, a que está mais adiantada é a vacina da Universidade Oxford, que está tendo um braço aqui no Brasil, na Universidade de São Paulo, a Unifesp, Escola Paulista de Medicina, e uma outra parte está sendo aplicada na Rede DOR, no Rio de Janeiro. A gente tem também a vacina chinesa, que está numa fase já 3, e a vacina americana, que está em fase 2 para 3. Em termos de letalidade pela Covid, a gente vê que a letalidade do novo coronavírus, ele não é, comparativamente aos outros coronavírus, ele não é tão grande, porque se for comparar com o MERS-CoV, que tem 34,4% de letalidade, o novo coronavírus tem 3,9%. Mas o que impacta negativamente, mesmo tendo uma letalidade relativamente baixa, é que a taxa de transmissão dele, que é a chamada R0, é alta comparada tanto ao SARS quanto ao MERS. Então, uma pessoa infectada, ela chega a transmitir, alguns estudos dizendo até para 3 pessoas. E essa taxa, então, de transmissão alta é que faz com que a gente possa não ter condições de atender aqueles que vão agravar. A gente sabe também, indiscutível da literatura, que isso aí a gente tem já a certeza, né?
que a letalidade ela é diretamente proporcional ao aumento da faixa etária. Então, sabidamente, as pessoas que vão ter maior risco de ir a óbito, elas estão numa faixa etária de 60 anos ou mais. Veja que a partir de 60 anos, a taxa de letalidade atinge um percentual de 3,6%, triplica em relação à década anterior de 50 anos, né? E quanto mais alta é a faixa etária, maior a chance, a taxa de letalidade. Da mesma forma, a gente sabe que a letalidade ela tem uma relação direta com comorbidades, né, pré-existentes. E aí a gente vê que as doenças cardiovasculares, sobretudo hipertensão, elas têm um impacto muito negativo. O hipertenso tem cerca de 57% de óbito, assim como os pacientes com doença coronariana. O paciente diabético, ele também tem um risco bastante aumentado. No que se refere às doenças respiratórias crônicas, a asma tem uma taxa de letalidade em torno de 9%. Isso aqui é dado de uma série americana, né? Lembrando só que a asma não é aquela asma intermitente que eu tenho quando eu pego uma gripe e, às vezes, mesmo sem fazer nada, eu melhoro, ou uma asma que eu uso uma vez por ano, uma medicação para controle. A asma que tem impacto para a COVID-19, tendo importância em termos de letalidade, é aquela asma que a gente grada pelo menos como moderada ou grave, do paciente que usa regularmente a associação de drogas para se manter em controle da doença. A obesidade tem também uma associação ruim com a letalidade, né? E às vezes a gente se depara com pacientes jovens e tem uma evolução não favorável, e aí quando a gente vai buscar fatores que tentam explicar, dentre esses que a gente já relatou, a gente vê muito frequentemente a obesidade como um fator associado. E outros fatores que são considerados como risco para aumentar a letalidade são as doenças imunossupressoras, e aí os vários tipos de neoplasia, e a associação com doença renal crônica. A patogênese do vírus, né? O vírus ele não vai conseguir replicar se ele não estiver dentro da célula. E aí o mecanismo explicado é que o vírus ele tem uma proteína de membrana que é chamada proteína S. Essa proteína S ela vai se ligar a um receptor da enzima conversora de angiotensina 2 da célula, que é uma proteína transmembrana. Ela adentra na célula e lá na célula vai ter o seu material replicado. O vírus vai ter o seu material replicado e, consequentemente, vai sair para poder atuar. O vírus ele vai ter tropismo, sobretudo pelas células pulmonares, as células epiteliais alveolares tipo 1 e 2, mas ele também tem um tropismo muito significativo pelas células do trato gastrointestinal, daí porque a chance ou a ocorrência de diarreia, né, em alguns casos com relativa frequência, assim como tem algum tropismo pelas células renais e hepáticas. A gente sabe que a doença, ela passa por fases evolutivas, nem todo paciente vai transcorrer esses eventos evolutivos, né? Mas a gente tem que saber, e aí é onde eu firmei mais atrás, que é preciso a gente conhecer essas fases evolutivas e seguir o paciente, acompanhar, para que a gente não tenha surpresa, para que a gente possa estar se antecipando e tenha os sinais de alerta, tanto a gente como médico, para ter essa informação e consciência, quanto para a gente também poder orientar o paciente a ficar alerta e saber quando ele tem que retornar, né? Então, a doença ela evolui numa primeira fase, que é a chamada fase virêmica, que se caracteriza, do ponto de vista de biologia, de replicação viral intensa, então a fase virêmica da doença, né? Nessa fase, habitualmente você vai ter associação com aqueles sintomas iniciais que podem mimetizar um quadro gripal, ou podem, de repente, aparecer mais como sintomas gerais de mal-estar, de dor no corpo, de dor de cabeça, alguns com diarreia, né? Laboratorialmente, você tem, se coletar exames laboratoriais, pode passar completamente normal, ou pode já ter alguma alteração com diminuição de linfócitos. Radiologicamente, se eu fosse fazer algum exame mais específico, tomografia, que não está indicado, mas se eu fizesse, eu provavelmente, muito provavelmente, iria me deparar com alguns vidros foscos na tomografia de forma bem periférica, mas
pequeníssima extensão, né? Sem repercussão. Daí, passada essa fase virílica, eu entro numa fase onde a replicação viral cai e eu passo a ter uma localização mais respiratória, mais pulmonar da doença, né, que é a chamada fase 2 ou fase pulmonar. Nessa fase, chama a atenção o quê? Que é aquele paciente que ele começa a manifestar mais sintomas do ponto de vista respiratório. Então, a tosse, às vezes, para quem não teve na fase inicial, passa a querer aparecer. E a segunda fase, geralmente, é após a primeira semana, né? Então, a partir da segunda semana, você tem uma marca temporal de entrada em segunda fase. Às vezes, o paciente que teve febre e já está febril, ele volta a ter febre, ou se ele não teve, ele passa a ter febre. Então, isso é um sinal de alerta que a gente tem que ficar observando e ensinar o paciente se observar. Né? Do ponto de vista de oximetria, que é o dado objetivo, a gente sabe que existem os pacientes, eles começam a ter uma dessaturação antes mesmo de ter sintoma de desconforto respiratório, né, de dispneia propriamente dita. Então, é importante que a gente tenha essa noção do que vai acontecer em cada tempo de evolução da doença. Na fase 2, a gente vai ter alteração laboratorial mais marcada, onde geralmente o que você observa no hemograma é uma linfopenia, geralmente abaixo de 1000, uma PCR elevada, com ferritina que começa a elevar, um dedímero que começa a ficar acima de 500, né? Então, esses são alguns dos sinais laboratoriais de que existe uma fase 2 que está realmente entrando na evolução do quadro da doença desse paciente. Radiologicamente, sim, aqui a gente começa a ter alterações à tomografia, que são mais evidentes, né? A extensão geralmente vai ter pelo menos 25% ou próximo disso. E aí esse paciente pode resolver nessa fase, né? Dependendo se ele vai ter muita alteração em termos de oximetria, de saturação de sintomas, esse paciente vai sim precisar de assistência hospitalar. E se ele se resolver aí, ele vai finalizar a doença dele. Mas alguns pacientes, a despeito de qualquer coisa, e a gente não entende ainda bem o que é, mas é claro que deve ter algum componente genético que ainda não está bem determinado, né? Esses pacientes podem evoluir para uma fase hiperinflamatória, né? A inflamação, ela é um mecanismo de defesa, ela faz parte do sistema imune, mas se ela está desregulada ou exacerbada, isso causa uma disfunção e acaba você tendo manifestações de insuficiência de múltiplos órgãos. E aí se instala choque, disfunção cardíaca, disfunção renal. Laboratorialmente, você vê um estouro dos marcadores inflamatórios. Quem consegue dosar a interleucina 6 sobe muito, e o pulmão começa a ficar um pulmão mais acometido, mais branco, muito semelhante ao que acontece na síndrome do desconforto respiratório, na SARA. Do ponto de vista de diagnóstico laboratorial confirmatório, o ideal é que a gente conseguisse diagnosticar com certeza na primeira fase, né, quanto mais próximo do início dos sintomas, né. Aí nós temos dois tipos de exames, um que vai fazer a detecção direta do material genético ou de metabólitos desse vírus, e outro que vai detectar anticorpos. Até os primeiros 7 dias, o ideal é que a gente pudesse estar diagnosticando pela RT-PCR, que é o padrão ouro, ou então pelo teste de antígeno. Aqui na rede do município, nós contamos com esses dois testes. A RT-PCR, ela continua sendo orientada a ser feita por uma questão de disponibilidade, que a gente sabe que o mundo todo tem dificuldade de conseguir esse exame, que é o padrão ouro, em quantidade suficiente. Então, a RT-PCR aqui no município continua sendo indicada para quem vai internar. Mas nós temos agora disponível o teste de antígeno, que guardou uma boa correlação quando foi feita a validação com a RT-PCR aqui pelo LACEN e também em outros locais. O teste de antígeno é um teste que também é colhido com o cotonete, né, com o SWAB, só que ele é um teste que tem um cassete, então ele sai o resultado em até no máximo meia hora lá mesmo na unidade. Em termos de detecção de anticorpos, de qualquer que seja das classes, a gente sabe que
para que eu tenha anticorpos formados, eu estou um pouco à frente na evolução da minha doença, né? Eu já tenho que ter pelo menos 8 dias ou mais à frente. E aí, para eu avaliar esses anticorpos, eu tenho disponível aqui na rede o teste imunocromatográfico, que é um teste de ponta de dedo, né? Mas pode haver também, pode ser feito o teste através do ELISA, né? Sorologia, punção venosa. O que a gente sabe sobre teste de anticorpos, assim, de forma bem resumida, né? Primeiro que eles vão estar tardiamente mostrando que eu tive uma infecção, já passei da minha fase virêmica, né? Perdi mais a oportunidade de diagnosticar precocemente e de até afastar esse paciente em tempo oportuno. Mas ele vai me dar uma noção de como é que está em termos de soroconversão. Só que os testes de anticorpos, eles têm se mostrado muito erráticos. Eles têm um falso negativo muito alto, mesmo aquele que é feito sob punção venosa. Tá? E a outra coisa é que o próprio comportamento das imunoglobulinas IgM e IgG, ela está diferente do que habitualmente se apresenta em outras doenças. A gente vê, por exemplo, o paciente que, mesmo tendo sido confirmado por uma RT-PCR, alguns não soroconvertem. Isso não quer dizer que eles não tenham ficado imunizados, né? A gente tem uma situação outra onde o paciente ele faz IgG sem nunca ter aparecido IgM, ou então aparece IgM e IgG conjuntamente, e se ele fica se retestando, essa IgM nunca desaparece. Isso não quer dizer que o paciente está transmitindo. Então, a gente precisa depois dar uma organizada e saber que esses testes de anticorpos, eles estão extremamente erráticos, e que a gente não pode, de repente, estar só seguindo por eles para decidir, por exemplo, sobre retorno ao trabalho, né? Mas isso talvez seja foco de uma outra discussão. O fato é que, se eu vou utilizar algum teste diagnóstico, eu tenho que ter uma probabilidade clínica para solicitar, então a gente não pode ficar solicitando aleatório de qualquer jeito. Segundo, que eu tenho que entender o tempo certo de cada teste, naquilo que eu falei, RT-PCR, teste de antígeno, prioritariamente até o 7º dia. Após o 7º dia, o teste que a gente vai fazer, mesmo sabendo que existem limitações, é o teste de anticorpo. E quando eu falo de RT-PCR, é preciso que a coleta seja adequada. A Fundação Municipal de Saúde treinou os seus locais de coleta e as pessoas a como proceder a uma coleta adequada, porque isso faz diferença na resposta e o processamento correto. Radiologia. A radiologia da COVID é algo extremamente interessante, né? A gente sabe que as principais alterações vistas em termos radiológicos é a apresentação do vidro fosco, né? Aquele vidro jateado, aquela mancha branca que deixa eu ver o que está atrás, mas não me deixa ver com clareza, né? Então, isso geralmente é uma coisa que está sendo muito descrita, tem um valor preditivo positivo alto de associação à COVID, dado o momento que a gente está vivendo de pandemia, ou seja, num contexto clínico adequado e pertinente, né? E esses vidros foscos, geralmente, eles são periféricos, eles estão mais justapleurais, certo? Lembrando que vidro fosco não é algo específico, eu tenho que considerar, claro, dentro de um contexto clínico e sabendo do momento que a gente está vivendo, mas vidro fosco pode ser visto em uma outra infinidade de doenças em pneumologia. Então, se a gente for considerar a radiologia, tem algumas coisas que tem que me chamar para que eu pense que isso pode não ser COVID, com base no que eu conheço da radiologia, ou que se for COVID, pelo menos não é COVID sozinha. Por exemplo, se eu pego um paciente que ele tem numa tomografia um derrame pleural não é algo que a gente vê numa fase inicial de COVID, nessa fase após a primeira semana. Da mesma forma, a lesão cavitária, não é. Então, se ele tiver COVID, ele tem COVID e vai ter alguma outra coisa, quase com toda certeza. Então, do ponto de vista evolutivo, a gente está vendo aqui, nessas tomografias sequenciais, é uma mulher de 31 anos que está na imagem da letra A, ela aparece com essas opacidades periféricas, né? Tem um ar meio arredondado, com um pouco de vidro fosco aí à esquerda, né? Bem periférica, mais basal. Isso no 3º dia de sintomas, tá? Já na 2ª semana, em torno do 10º dia de sintomas, você vê que essas imagens iniciais, elas aumentaram a extensão, elas se tornaram também mais opacificadas, elas se unificaram, elas conglomeraram. Então, houve uma evolução, uma extensão. Na letra C, a gente vê que já está no 13º dia de sintomas, e essas imagens sofreram uma regressão,
elas ficaram mais discretas até mesmo do que a primeira imagem da letra A. E, por fim, com 21 dias de sintomas, a tomografia está praticamente limpa. Né? Então, isso é uma evolução que a gente considera que foi favorável e que praticamente esse paciente não vai ter qualquer sequela, ou seja estrutural, vista por um exame de imagem, ou seja funcional. Né? Mas, ao mesmo tempo, está sendo descrito também nos locais, sobretudo por onde a doença já passou mais forte, que existem casos onde você vê o vidro fosco na fase aguda, que é nessa primeira imagem, e que um mês depois o paciente persiste com sintomas e que tem a tomografia, essas imagens com muito espessamento septal, com dilatação dos brônquios, o que a gente chama de bronquiectasia de tração. E esse paciente, ele provavelmente ele vai evoluir, ou está evoluindo, com sinais indiretos tomográficos de fibrose. E aí o sequenciamento dele é que a gente ainda não tem certeza como é que isso vai continuar, se ele vai estabilizar, o quanto de limitação que isso vai dar, qual é a perspectiva desse paciente. Então, a gente está aprendendo ainda sobre essas consequências que a doença pode dar em alguns. Então, resumindo, o que a gente tem? O vírus é novo, a doença é nova, apesar de a gente conhecer outras coronaviroses. A gente tem muitas e muitas e cada vez mais perguntas. As respostas vêm em menor quantidade, com segurança. Muitas informações, nunca se publicou tanto, de forma tão rápida. Muitas fake news, muitas opiniões, tanto por leigos quanto por todas as especialidades médicas. Todo mundo agora tem conhecimento e quer opinar de alguma forma. Muita polarização em todos os aspectos. Pouca evidência científica robusta até o momento. E estamos naquela fase do conhecimento em construção. E a gente conta que a ciência continua trabalhando e que vai, sim, dar alguma resposta para que a gente tenha maior embasamento para poder usar com eficiência o que realmente vai mostrar que pode fazer resultado, pode ter resultado e impacto. Então, pós-Covid, eu estou lá na minha unidade básica e eu recebo um paciente que agora vem até mim me contando a história de que teve Covid, mas que está achando que não está bem ainda porque está sentindo alguma coisa. Né? Então, a gente sabe que existe, sim, possibilidade de manutenção ou de permanência de alguns sintomas. Isso não é novidade para a gente e nem é uma coisa que a Covid está trazendo isso agora. Não. A gente sabe, e a gente que faz especialidade pega muito, por exemplo, os pacientes que fazem uma virose por uma influenza que seja, ou mesmo na experiência que se teve anterior do H1N1, que eles recuperam aquela fase aguda, dos sintomas piores, da aninamia, do mal-estar, e que às vezes muitos persistem com sintomas, sobretudo tosse, né? A tosse que se prolonga, mesmo eu me recuperando do que é aquele quadro que me afeta, que me abate mais. E quando a gente vai buscar na literatura referências das epidemias de SARS e de MERS, a gente acha diversos relatos e diversos artigos publicados dando conta de que cerca de 20% a 60% das pessoas que sobreviveram a essas duas epidemias tiveram, como consequência, algum tipo de comprometimento fisiológico, né? Observado por exames funcionais, espirometria, pletismografia e sintomas clínicos. Da mesma forma, a alteração radiológica com componente de fibrose foi muito verificado nessas doenças. Uma outra coisa que a gente tem que chamar atenção para que vocês fiquem alertas é que a gente sabe também do ponto de vista fisiopatológico, e parece que cada vez mais isso é uma verdade indiscutível, porque tem a associação, inclusive, anatomopatológica, né, de que a COVID-19, ela tem uma propensão grande para fazer eventos trombóticos. E se eu faço um evento trombótico maior, ou seja, eu sou aquele paciente que de repente ficou mais grave, fez um tromboembolismo pulmonar, eu sei que isso pode me trazer consequências tardias, como, por exemplo, ficar com hipertensão pulmonar, e essa hipertensão pulmonar pode me levar a ter uma dispneia crônica e disfunção cardíaca direita. Então, a gente tem que ficar atento a essas situações de consequência que a gente tem já algum conhecimento por referência de outras doenças, né?
Consequentemente, se eu vou ter um pós-Covid, onde o paciente pode ter sequelas e pode ter manifestações clínicas, eu tenho que saber que isso vai chegar em algum lugar. E a porta de entrada vai ser a equipe de saúde da família. Porque vocês é que têm a capilaridade de receber esse paciente. Consequentemente, vai surgir uma demanda, uma necessidade desse sistema de saúde. Só que a equipe de saúde da família não pode estar sozinha. Ela tem que ter a sua malha de distribuição, porque alguns casos vão conseguir ser resolvidos só por vocês, e outros vai ter que precisar de vocês e o acompanhamento da outra parte da rede de assistência, das especialidades, de uma rede de exames complementares. Então, essa organização de fluxo na rede é uma coisa que tem que ser pensada. A rede se modificou em função da pandemia, a gente tem unidades só Covid, unidades básicas só Covid e outras que não, mas a gente vai ter que começar a dar vazão a ambulatórios de especialidade, né? O que a gente observa? É que é claro que como a doença ela é gradada em casos leves, moderados e graves, o que se espera é que as sequelas elas sejam tão mais frequentes, tão mais impactantes nos quadros mais moderados a graves. Mas nada impede que um paciente que teve um quadro leve, com uma manifestação até de uma pneumonia por Covid, e que chegue até você queixando de que está com uma tosse permanecente, né? Então, quando eu penso em sequelas, eu tenho que ter na minha mente que vão ter 3 situações que podem explicar. A própria ação do vírus direta deixou um rastro, a infecção secundária que se acompanhou por sobreposição durante a doença aguda, ou mesmo após a doença aguda, por conta da imunidade mais baixa que o quadro viral abriu, eu peguei uma infecção secundária, isso não é tão infrequente, ou relacionada porque eu fiz uma internação muito prolongada e precisei usar uma ventilação mecânica por muito tempo, né? Então, são coisas que a gente tem que elencar como influências para a gente ter um nível maior ou menor de sequela. Então, o paciente que teve um pós-coronavírus, uma pós-pneumonia por coronavírus, ele pode sair do quadro completamente assintomático ou ele pode ter manifestações residuais. A gente vai focar, logicamente, aqui no que é a minha área, que são os sintomas respiratórios, mas a gente tem que pensar, além de poder ter tosse ou dispneia ou manifestações sugestivas de fibrose no exame radiológico, o paciente ele tem que ser visto como um ser integral. Então, ele pode também apresentar fadiga crônica e fraqueza, está sendo extremamente descrito, sobretudo nos países onde a doença já passou mais forte. Esse paciente ele vai estar sendo vitimado do ponto de vista psíquico, então muita gente com depressão, ansiedade, síndrome do pânico. A perda de massa muscular por internação prolongada, por ventilação mecânica prolongada, né, e ele perde massa muscular, isso tem repercussão em termos também de padrão ventilatório. Alguns pacientes relatando que 20 dias, mais de 20 dias, ainda não recuperaram totalmente a sensação de olfato e cheiro. Então, alguns sintomas pós são mais relevantes, outros os pacientes eles vão se adaptando melhor. O importante é que seja feita essa avaliação. Nós vamos focar nessa área. E aí, o que eu tenho que saber? O paciente chega para mim pós-Covid, mas eu não sei como foi o comportamento da doença dele. Ele vai vir para mim dizendo que está sentindo alguma coisa. Eu preciso, então, fazer um inventário de como é que foi que ele passou pela Covid-19, ou como a Covid-19 passou por ele. Então, eu preciso saber quais foram os sintomas que ele teve, que marcaram mais. Se o quadro dele, pelo que ele me conta, foi um quadro leve, moderado ou grave, isso aí eu já tenho uma pista, porque se ele me disser que internou, eu vou considerar que pelo menos moderado ele foi, né? Eu preciso saber quais são os sintomas atuais que permanecem, quer dizer, o que é que te incomoda, o que é que você está sentindo ainda que não está legal. Os antecedentes, lembrar que o paciente, apesar de ter tido um quadro agudo, ele tem um histórico anterior. Então, quais são os antecedentes que eu tenho? O que é que ele tem de doença pregressa? Ele é um fumante, ele é um etilista, ele é um usuário de droga, esse paciente tem hipertensão, tem diabetes? Quais são as medicações que ele usa na sua rotina para qualquer coisa? E, idealmente, se ele tiver algum exame relacionado ao que ele fez durante a Covid, seria de bom tom que vocês tomassem conhecimento. A gente tem que lembrar, gente, que o paciente, ele vai chegar, mas ele não é a doença, ele é o paciente. Então, eu tenho que ter na ideia
que existe em medicina e vai existir sempre uma coisa chamada diagnóstico diferencial, certo? E eu só faço diagnóstico diferencial se eu pensar nas possibilidades e olhar o paciente como um todo, porque as outras doenças vão continuar existindo. Então, eu preciso fazer uma avaliação global e integral desse paciente. Então, uma das coisas mais frequentes que o Cledson me relatou, que já tinha recebido informação de vocês, é que tem vários pacientes voltando, dizendo, olha, eu estou bem, já estou conseguindo fazer minhas coisas, não tive mais aquela moleza, mas eu estou com uma tosse. E essa tosse está me tirando do sério. E toda vez que eu tuço, alguém diz que eu recaí, que pode ser a Covid de novo. E até hoje a gente sabe que, pelo menos até hoje, não está existindo relato de pessoas que tiveram Covid que estão adoecendo por Covid. Então, considerando que a doença começou em dezembro, 7 meses, pelo menos, de proteção, a gente pode ter essa ideia de garantia de imunidade. Mas a tosse é uma coisa que incomoda o paciente, incomoda a quem convive com o paciente. E essa tosse, de um modo geral, ela pode ser classificada como aguda, se dura menos de 3 semanas, ou como subaguda, entre 3 e 8 semanas, ou como crônica. As tosses pós-infecciosas, que é onde se coloca o que a gente ouve após quadro gripais, elas são categorizadas em subaguda. Então, elas têm que ter esse intervalo de duração de 3 a 8 semanas, certo? E elas são colocadas com o nome de tosse pós-infecciosa. Lembrar que tosse pós-infecciosa não vai ter nenhum exame mágico para você diagnosticar por um exame. O diagnóstico é puramente clínico e de exclusão. Por quê? Porque eu tenho que ter segurança que esse paciente também não tem alguma outra doença que explique a tosse dele, tipo refluxo, tipo ele mesmo está com tuberculose, ou ele ter uma rinocinusopatia, né? Mas, afastar dessas outras possibilidades, ou mesmo que haja uma conjugação entre a tosse pós-infecciosa propriamente dita e algum outro fator, o que uma doença viral aguda, por que uma doença viral aguda pode dar tosse permanecente? Porque o vírus, a porta de entrada é respiratória, ele passa por todo o trajeto, e ele, mesmo sendo debelado em termos da sua fase virêmica, ele deixa um rastro. E ele desencapa, ele desepiteliza o trato respiratório. A hora que ele faz isso, ele expõe receptores de tosse que estão em todo esse trajeto. Isso gera uma inflamação com uma forma de resposta e, ao mesmo tempo, uma hiperresponsividade transitória, ou seja, a via aérea ela fica mais responsiva a qualquer dos estímulos. E isso gera a tosse como resposta. Habitualmente, o raio-x feito nessa fase de investigação de tosse pós-infecciosa é normal. E aí eu preciso manejar, eu preciso dar algum alívio para esse paciente. Então, feitos os diagnósticos de exclusão, se eu considerar que a tosse pós-infecciosa é um diagnóstico que me convence, que eu tenho que tentar ver se eu vou conseguir debelar ela para dar conforto ao paciente, os artigos, os consensos, as diretrizes de tosse, e aí esse que eu coloquei, ele está bem, apesar de ser de 2006, ele continua sendo atual nas recomendações. O que a gente faz para manejar a tosse? Ele sugere que seja usado o brometo de patrópio, que é o Atrovent, no caso aqui a gente tem o Atrovent N, né, nas farmácias, ou então a associação de um corticoide inalatório, já que o mecanismo é inflamação e hiperresponsividade, né, associada a um broncoatador. Do ponto de vista prático, a atenção básica, o que é que nós temos? Nós temos o Plenil HFA e temos o Aerolin. Então, essas duas drogas, elas podem ser consideradas para manejar essa tosse permanecente, se vocês considerarem que isso é uma tosse pós-infecciosa, né? Agora, eu tenho que manejar e tenho que observar a resposta terapêutica, né? Digamos que eu faço o corticoide inalatório e o broncoatador, o HFA com o Aerolin Spray. E não tem uma resposta adequada. A gente pode considerar, em alguns casos, fazer uma cobertura com macrolídeo, a azitromicina, porque existe uma chance de haver uma infecção secundária por clamídia e micoplasma, certo? E a gente pode também considerar, em casos onde isso inicial não deu certo, fazer um curso curto de corticoide oral. Então, esse é o sequenciamento, né?
por exemplo, no consultório, quando a gente pega essas tosses pós-infecciosas, mesmo antes da pandemia, os pacientes costumam responder bem a uma coisa que a gente não tem assim na atenção básica, mas que é mais ou menos a mesma coisa do Clenil-HFA com o Aerolim. Só que a gente tem conjugado na forma de um corticoide inalatório com um broncodilatador de longação, um LABA, né? Então a gente utiliza e a gente observa resposta bem significativa. Agora vamos também relembrar que o paciente ele pode ser muito bem um asmático, né? E aí teve a COVID, é um asmático, a infecção a gente sabe que desestabiliza a asma, ele vai usar a medicação dele de rotina para asma e provavelmente vai melhorar, ok? Aqui eu vou ver se dá para a gente passar esse vídeo, que é um vídeo que ensina como usar a bombinha. Se eu não conseguir, isso depois o Cledson me disse que vai ficar disponibilizado, mas é um passo a passo, porque tão importante quanto a gente orientar o remédio correto é a gente ensinar. Se você não ensina a usar o remédio, sobretudo os remédios que precisam de cooperação do paciente, o paciente não melhora. E aí você não sabe se ele não melhora porque realmente o remédio não deu certo ou porque ele não usou o remédio da forma adequada. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer rodar esse vídeo. Se eu não conseguir, não tem problema, porque isso vai ficar disponibilizado para vocês. Eu acho que eu não vou conseguir. Bom, mas vai ficar disponível e qualquer coisa a gente depois pode orientar melhor. Mas eu achei bem legal isso aqui. E aí nós temos um outro espectro, talvez seja aquela coisa mais grave, porque esse paciente, sim, ele pode ter uma cronicidade, pode ser aquele paciente que vai depender por muito tempo da rede de assistência, né? Então, a fibrose pós-Covid, isso é verdade também, né? A gente tem recebido e visto artigos relatando esses casos. Novamente, vai ter uma relação direta com a gravidade. É claro que os quadros mais graves vão ter mais chance de desenvolver essas alterações fibróticas estruturais, a tomografia, com repercussões clínicas, tá? Lembrar que para esse caso de fibrose, além do que a gente falou, é preciso lembrar que esses pacientes, sobretudo os que foram para ventilação mecânica, eles podem ter sofrido uma lesão pulmonar pela ventilação mecânica. Isso não é uma coisa rara, né? Pelo contrário, frequente. Quanto mais tempo de ventilação, como a gente vê que os pacientes estão passando bastante tempo ventilados, isso é uma coisa que pode gerar, né? Os altos fluxos de oxigênio têm uma repercussão também negativa. E aí, isso pode se repercutir em termos de sintomas como o paciente que dessatura em ar ambiente, o paciente que tem uma dispneia crônica, aquele paciente que diz, olha, doutor, eu tomo banho e saio cansado, eu saio da minha casa e vou ali na esquina, eu estou cansado, eu tenho que parar. Então, respeite, escute, fique alerta aos sinais que o paciente lhe conta, ele sente, né? É o paciente que passa a ter limitações para atividades de vida diária. Quer dizer, antes ele conseguia realizar com extrema autonomia as coisas do dia a dia dele, os seus cuidados de casa, e ele passa a cansar para esse tipo de situação. E aí, para esses casos, quanto maior a complexidade, quanto maior as repercussões, mais a gente vai precisar de mais gente olhando. Mas, de novo, são vocês que vão ter o primeiro olhar, né, a atenção básica. Mas a gente vai precisar de muito mais gente. Para esses casos, a gente tem que observar quantos vão precisar usar oxigênio terapia prolongada domiciliar. A gente sabe que a Prefeitura de Teresina já tem esse programa de assistência, né? Antifibróticos é muita dúvida, existem artigos anedóticos, onde alguns locais, na época da MERS, fizeram, mas isso não é padronizado, e esse paciente, dependendo da evolução dele, ele vai ser candidato, dependendo se houver indicação, e ele tiver como se enquadrar para transplante pulmonar. Então, são as repercussões tardias. Então, em resumo, gente, para a gente terminar e deixar para as perguntas, né? O que eu queria que vocês guardassem, assim, como se fosse uma fotografia do que fazer, né? O que eu não posso deixar de olhar, o que eu tenho que atentar, e ainda que não fique só na minha mão, mas lembrar que vocês é que vão estar dando esse direcionamento e vão estar comandando o que esse paciente precisa fazer. Então, aqui, a gente vai mostrar para vocês o que seria
Vocês estão vendo? Oi? Deu certo? Está compartilhado direitinho? Então, o que que a gente Sim, tem que ver? Tá, então vamos lá. Então, eu estou com um paciente, isso aqui é um mapa mental, né, que a gente está aprendendo a fazer, porque a gente tem os filhos estudando em EAD, e mapa mental é um negócio que eu fiquei encantada, aprendi a fazer um pouco. Então, assim, eu estou com um paciente que tem um pós-pneumonia por Covid-19, né? Estou sendo bem específica. Então, eu tenho que entender aí em vermelho qual foi o quadro que esse paciente apresentou quando ele estava com a doença ativa. Ele foi gradado como um caso leve ou moderado? Qual é a pista que eu tenho disso? Os sintomas e o como ele tratou, se foi em domicílio ou num período curto de internação numa enfermaria. Ou esse quadro desse paciente foi grave, e a pista, de novo, é onde ele tratou. Ele foi para a UTI, ele foi para uma semi-intensiva, ele ficou numa enfermaria em tempo prolongado. Bom, depois a situação, como ele recebeu alta, porque alguns pacientes vão receber alta usando o oxigênio e outros não. Então, a pista, se ele está usando o oxigênio, também tem que ser levada em consideração. Porque se ele já recebeu alta usando o oxigênio, ele já de cara vai precisar ser seguido por um pneumologista. Né? Então, vocês têm que anotar e encaminhar esse paciente. Ou não, eu recebi alta, mas não precisei de oxigênio. E vocês vão fazer as outras avaliações para ver a necessidade ou não de contar com a rede de especialidade. Da mesma forma, em que tempo esse paciente deveria estar voltando para mim na atenção básica? Porque vocês têm que conhecer a população de vocês, como vocês já mapeiam, isso para vocês não é tão difícil. Então, quando o paciente ele tem um quadro leve ou moderado, é aceitável que esse paciente ele seja visto em até no máximo 12 semanas. Né? Não quer dizer que eu vou esperar 12 semanas para saber desse paciente. Não. Mas eu tenho um tempo um pouco maior porque o quadro dele foi mais leve e isso provavelmente não está tendo um impacto maior. Agora, se ele foi um paciente que ele teve um quadro grave, esse paciente precisa ser revisto, idealmente dentro do primeiro mês após a alta, mais tardar até um mês e meio, certo? E aí, quando eu estou com esse paciente, eu vou perguntar para ele o que é que você está sentindo agora que está te incomodando, que está te causando algum desconforto. E aí eu vou separar. É claro que eu separei em respiratório e outro, porque é a minha área. Mas vocês vão ver o paciente de forma integral. Então, do ponto de vista respiratório, o que é que te incomoda? É tosse? É chiado? É dispneia? É dor torácica? O que é que você ainda sente, que você acha que é porque ainda é consequência do que você teve? Ou outros que não devem ser desmerecidos de forma alguma, porque a gente tem que, de novo, entender a integralidade do paciente. Né? Então, eu estou com uma fadiga, eu estou com alguma alteração psíquica, você vê nitidamente que o paciente é um paciente que está com uma perda de massa muscular, está desnutrido. Aí eu vou saber o que esse paciente tem de antecedentes, porque o paciente ele não é o agora, ele tem um histórico. Então, quais são as doenças prévias que ele já tinha, medicações que usa, hábitos, né, tabagismo, etilismo, etc. Esse paciente que teve um quadro de pneumonia por Covid, ele merece sim fazer um exame radiológico nessa primeira avaliação. Tá? E esse exame radiológico é para a gente tentar fazer uma triagem de quem vai ter uma alteração radiológica já marcada nessa fase de reavaliação. Então, esse raio-x de tórax, ele pode vir o resultado normal ou ele pode vir alterado. Se o raio-x vier alterado, independente de ter sintoma ou não, e se isso for justificado, ele já tem que ser encaminhado para avaliação especializada, um pneumologista. Se o raio-x vier normal, eu vou olhar o paciente e ver como é que ele está do ponto de vista de sintomas. Porque é claro que se eu já avaliei ele aqui e vi que ele tinha, por exemplo, uma tosse prolongada e achei que isso era uma tosse pós-infecciosa, eu já fiz alguma intervenção, conforme que a gente conversou com vocês de manejo. Quando ele faz o raio-x e volta, eu já tenho, às vezes, um período para poder avaliar ele em termos da intervenção que eu fiz medicamentosa. Então, eu vou saber, e aí, o teu sintoma melhorou? Piorou? Está igual? Se ele estiver assintomático, eu vou continuar com ele na atenção básica, fazendo o que eu já faço, e vou dar alta em termos de segmento do pós
pneumonia por Covid. Mas se ele, ainda com raio-x normal, tiver um sintoma da parte respiratória, ele precisa passar numa avaliação especializada, certo? E lembrar que vocês vão identificar situações onde vocês vão precisar contar com uma rede de atendimento de especialistas, né? Seja o cardiologista, seja o psicólogo, o psiquiatra, um fisioterapeuta, uma nutricionista, e aí é aquela coisa que a gente precisa agora reorganizar, reestruturar a rede para poder estar recebendo esses pacientes que inicialmente vão estar com vocês. Então, gente, isso aqui é uma coisa que eu acredito que funcione assim, mesmo em tempos de pandemia. Isso aqui foi um texto escrito em 1970 pelo Dr. Luiz Venere Decaux, que é professor da USP, e que depois, cada um que tiver, se tiver algum interesse, pode ler. Veja o que surgiu de dúvida, o que a gente pode estar orientando e respondendo. Oi, tá, a primeira, na verdade, até agora temos só uma pergunta, que é do Dr. Daniel Augusto, que é sobre a dose e quantas vezes por semana usar o broncodilatador e corticoide inalatório. Tá. Então, assim, o corticoide inalatório, se você for iniciar por uma tosse pós-infecciosa, a apresentação que a gente tem na rede é o Clenil HFA. Tarcísio, tu pode até me confirmar se é isso mesmo. É o Clenil HFA de 200 microgramas, e aí você vai fazer 2 jatos, um após o outro. Tem esse vídeo instrutivo que vocês depois vão olhar, que eu não consegui passar. 2 jatos de manhã e 2 jatos à noite. O corticoide inalatório, ele tem que ser usado por obrigação. Por obrigação de pessoa usar de forma regular. Não é se ela lembrar e nem se ela estiver sentindo. Ela vai usar de forma regular 2 jatos de manhã, 2 jatos à noite, por pelo menos um mês, o corticoide inalatório, o Clenil HFA, certo? 2 jatos de manhã, 2 jatos à noite. É recomendável, para evitar que tenha monilíase, que sempre após usar os 2 jatos da manhã, ela lave a boca com água, bocheche a água e jogue fora. A mesma coisa faça à noite. E aí, o Aerolin Spray, nas primeiras 72 horas, a gente recomenda que ele faça 2 jatos, né, a cada 6 horas, pelo menos. E ele notando que a tosse passa, depois que ele usa regular a cada 6 horas, ele pode, então, fazer conforme a necessidade. Então, o importante é o paciente entender que, apesar de ele receber 2 bombinhas, existe uma que ele vai usar de forma regular, que é a do Clenil HFA, que é o corticoide inalatório, 2 jatos de manhã, 2 jatos à noite. E aí, o Aerolin Spray, ele vai usar conforme a demanda, conforme a necessidade. Quer dizer, se mesmo usando regular, o Clenil HFA, ele apresentar uma crise de tosse em algum momento, ele vai usar os 2 jatos do Aerolin para se aliviar, podendo usar até de 4 em 4 horas. A outra pergunta, doutor Sérgio Mendes. Quando liberar o paciente para trabalhar, porque vários chegam na UBS para repetir o teste, para querer voltar a trabalhar. Então, é assim, Sérgio, o paciente, se ele foi um paciente com Covid, que ele teve sintomas, a orientação que ainda está escrita é que 14 dias após o início dos sintomas, ele volta a trabalhar. Aí a pergunta que eu acho que você está fazendo também é assim, o paciente quer saber se precisa retestar para voltar. Não precisa retestar para voltar, não existe essa recomendação. Por tudo que a gente falou em respeito aos anticorpos, né, aos comentários que a gente fez. Os anticorpos estão tendo um comportamento errático, então tem gente que está ficando 30 dias, 45 dias com IgM e IgG. E o fato dele ter IgM não quer dizer que ele está transmitindo, sobretudo se você tem um marco do início dos sintomas dele. Tá certo? Então, se ele tem 14 dias do sintoma, que é o que está ainda escrito, apesar de a gente saber que a OMS está deliberando agora com 10 dias e pelo menos 72 horas assintomático. Mas se ele tem 14 dias afastado da data de início dos sintomas e ele está assintomático, ele retorna à atividade, independente da necessidade de ter que retestar com algum tipo de sorologia ou teste rápido de anticorpos. Colocou aqui uma questão que eu tenho encontrado também algumas UBS quando eu vou visitar, que é alguns pacientes que dizem que a empresa exige
que ele não tenha mais IgM e IgG, né? E aí já entra também a questão até da própria questão da educação, né? Muita gente não entende sobre essa questão. Essa orientação não procede, porque não existe essa relação de não ter IgM e IgG num paciente que sabidamente você tem marca temporal de data de início de sintomas. Ou mesmo aquele paciente que, digamos, não teve sintomas e por algum motivo foi diagnosticado com Covid por um exame laboratorial. Se esse exame laboratorial num paciente assintomático foi uma RT-PCR ou um teste de antígeno, o que se faz é o afastamento de 14 dias a partir da data do teste, já que você não tem referência de sintomas. Ou, se esse paciente assintomático teve uma testagem positiva, entendendo que isso é um verdadeiro positivo de um teste de punção capilar de dedo, ou mesmo de uma sorologia, se esse paciente tem IgM, e ele não teve sintomas e só foi diagnosticado pelo exame, o que é recomendado é que ele fique 7 dias afastado a partir da data desse exame que observou a IgM. E depois disso ele volta. E não existe necessidade de retestar, para ver, quero saber se eu fiz IgG. Porque tem pacientes, como eu falei, que mesmo tendo a confirmação pelo exame padrão ouro, eles não estão soroconvertendo, o que não quer dizer que não está imune, certo? Então, a gente não pode estar expectando e nem esperando que haja uma IgG sustentada com desaparecimento total do IgM, se a gente tem essas referências. Se no caso o paciente ele ainda apresentar sintomas residuais, quando ele volta ao trabalho, já que ele não está sintomático, está apresentando sintomas ainda? Então, se ele estiver apresentando sintomas ainda, mas estiver distante já dos 14 dias, a gente pode estar simplesmente vendo aquilo que foi a discussão da aula, né? Ele tem sintomas, mas ele não está impondo mais risco a risco de transmissão. Aí ele tem que ser manejado desses sintomas, mas o fato de ter uma tosse residual, desde que ele esteja longe da data de início de sintomas dele, pelo tempo adequado, os 14 dias, isso não é motivo também para que ele possa ficar afastado. Quanto mais distante do início dos sintomas, mesmo que tenha sintoma permanecente, que ele precisa ser avaliado, é isso que eu quero dizer. Pronto. E também a outra questão na verdade, essa mesma questão, se apresentar sintoma como a anosmia e a algesia também é a mesma recomendação. Essa parte da anosmia e algesia permanecente é do mesmo jeito, porque geralmente as pessoas estão recuperando com 10, 15 dias, mas tem relatos de pessoas que com 20, 21 dias ou não recuperaram pouco, né? Mas isso não é determinante para que a pessoa permaneça em casa. Isso não tem impacto em termos de transmissão, entendeu? Essas respostas já, eu acho que também a dúvida, a maioria tinha dúvida a respeito disso, né? Principalmente, que eu observo quando eu vou nas unidades, é isso. É que o profissional, às vezes, fica, né, aquela indagação do paciente, eu quero retestar, a empresa está solicitando, né? Ele fica com aquela, digamos assim, aquela aflição, querendo uma resposta e o profissional também querendo saber esse manejo. Isso aí precisa ser feito realmente uma orientação forte junto às empresas, aos locais, né? Porque essa exigência de ter IgG, isso não faz sentido pelo comportamento que a gente está vendo das imunoglobulinas, não faz sentido. E isso a gente recebe bastante também, essas questões, quando está no telefone do COI e também no consultório, né? Mas a gente tem que começar a passar a mensagem correta e orientar para que não seja gerado essa expectativa, que inclusive é falsa, e a pessoa fica naquela ansiedade, querer fazer exame toda semana, para saber se eu estou com IgG, se agora realmente eu estou curado. Você está curado porque você teve a doença tem um tempo de evolução. Você se afastou pelos 14 dias, que é o que está, por enquanto, sendo determinado, você está assintomático, você está liberado, você está recuperado da sua doença. O que a gente tratou aqui de alguns sintomas residuais não quer dizer que, tendo sintomas residuais, você continua sob risco de estar transmitindo. Não está. Você precisa ser cuidado dos seus sintomas. É isso que tem que ficar claro, né? A gente sabe, claro, que, por exemplo, um paciente que ele está
que ele teve um quadro mais grave, tempo prolongado do UTI, às vezes ele tem um clareamento viral mais demorado, né? Mas isso aí são particularidades. A gente tem que trabalhar com o que é o mais frequente, porque a gente tem que ter um norte a partir do que é o mais frequente, o que é o mais preponderante. E, Tarcísio, uma pergunta agora. Você acha que, havendo necessidade de uso do Clenil HFA com aerolim, a rede tem para dispor? Tem. Na verdade, o Clenil, ele até também tem a distribuição pela farmácia popular. Sim. Que aí dá para prescrever e a pessoa, em algumas farmácias credenciadas, receber gratuitamente. Pois ele, pronto. a gente não... na rede, deixa eu dar uma olhadinha bem aqui como é que nós estamos atualmente. Enquanto tu dá uma olhadinha, deixa eu falar como é que eu faço. Tá. Quando eu prescrevo, eu preciso prescrever, que eu faço ambulatório, né, na rede pública também. Quando eu preciso prescrever o Clenil HFA e o aerolim para o paciente, mesmo asmático, você tem que fazer a receita em 2 vias, né, normal, em 2 vias, e eu costumo escrever assim, o remédio é gratuito, e eu oriento o paciente a procurar as redes de farmácia. Eu vou falar porque onde tem a Pague Menos ou a Globo, onde estiver escrito aquela plaquinha, aqui tem farmácia popular. As redes maiores, Pague Menos e Globo, onde tiver escrito isso, aqui tem farmácia popular, eles entregam gratuitamente tanto o Clenil HFA quanto o aerolim. E geralmente essa receita sua é renovável por mais 2 meses, a primeira e mais 2 meses, porque esses remédios eles estão no escopo dos remédios usados para asma, né? E a gratuidade é dada por uma isenção que o governo garantiu para acesso ao remédio. É isso, Tarcísio? Certo. Aqui nós estamos tendo a beclometasona, né? Sim. De 200. Isso. Olha, de 250. Tudo de bem. 250. Na atenção básica. Então, tem essa opção também da questão da prescrição. Do mesmo jeito. A gente está tendo ela. E todos os outros também a gente já está tendo, né? A azitromicina, a ivermectina, a prednisona, de 20, de 5, desses que foram falados. Ok. Ipatrópio. Vocês têm ipatrópio? Atende ipatrópio? Sim. Spray ou gotinhas? Gotinhas. Para inalação. Para inalação. Ok. O salbutamol também, nós temos o aerosol e o xarope. E o aerosol 100 microgramas, né? Isso, 100 microgramas a dose. Certo. Então, gente, a gente fica disponível, vocês sabem que existe um telefone do COI, tem o telefone do COI médicos e do COI enfermeiros, né? A gente está fazendo essa assistência remota, né? E agradecer ao que vocês têm feito, tanto aos que estão atuando diretamente, quanto aos que estão atuando nas unidades que não são Covid, que na verdade a gente vai precisar de todos atuando, porque a gente vai ter as outras doenças, né? Como vocês sabem, eu sou do programa de tuberculose, por favor, tenham atenção com a velha senhora com a tuberculose, monitorem os pacientes de vocês, investiguem as tosses crônicas. Essa semana eu peguei um paciente que teve Covid verdadeiramente confirmado, e que tinha uma tosse, e no exame dele de imagem apareceu uma cavidade, ele fez um exame de baciloscopia, e francamente positivo, né? Inclusive foi de um colega de vocês, da equipe de saúde da família. Então, o olhar de vocês vai ser sempre muito importante, porque vocês são os primeiros olhos, né, do que está acontecendo, né? Vocês são o termômetro para poder sinalizar o que a gente precisa fazer. Então, bom dia e até outra oportunidade.